Sim. Então, olá novamente. Estamos aqui nessa segunda parte desta aula de grego clássico koiné no nível introdução, no segundo semestre, no grego 2, 2025. Por enquanto, estamos aqui com as alunas Antonelli e Cíntia, e estamos aqui usando o método Latenase, o capítulo 8, né? Estamos usando 8, parte alfa. E aí tinha terminado essa frase aqui: Pau etaiun ergazomene, que ela para então de trabalhar, cai espelda e prostentira, e se apressa para a porta, cai e caire, ó Aner, salve, ou alegra-te, ó marido, ó homem, Fecine. Ela diz, cai aquoe, escuta e ouve, rotegar Filipos kai roargos lykon apectonasi, pois o Filipe e o Argos mataram um lobo. Rode ara talete leges, eipemoi tiegeneto. Então, ele diz, né? Ele, né, o Diciópolis, né? Acaso tu dizes a verdade? Acaso você está falando a verdade? As coisas verdadeiras? Me conta o que aconteceu. Epemoitiegeneto. Então, taleté é a verdade ou as coisas verdadeiras, né? Eipemoi me conta, né? Me diz, né? O tiegeneto, o que aconteceu, né? Aqui está mais para o que aconteceu, né? Egeneto. Esse egeneto também está no passado. Esse egeneto aqui. Não está no presente. Egeneto. Então tem aquele mesmo Y lá no começo, né? E tem um outro radical. Esse aqui é do verbo gignomai. Gignomai. Que é no, assim, ele é o radical muda, né, desse gig para gen, e aí as terminações mudam, né, assim, aqui no presente seria gignetai, gignetai, aí de etai muda para eto. Tá dando para entender? Tudo bem? Eu estou repetindo aqui. Então ali, ó, egeneto é assim, a gente traduziria como aconteceu, né? Ipemo, iti egeneto. Me conta o que aconteceu. Ip ali é um acusativo. Ipemo, ti egeneto. Esse IP não tá com um radical de presente também. Então, esse IP ele tem um radical que você poderia dizer que é... Ah, não, que é... Eita, o que foi que eu estou fazendo aqui que está dando tudo errado? Assim, é esse.
Esse IP, né, ele se liga a esse legues. Esse legues, ele, você pode dizer legue, mas esse IP, ele é como se ele tivesse um outro radical, né? Um radical assim, é, um radical irregular, né? Tudo bem? E, na verdade, depois vocês vão ver por que, que ele tem um outro radical. Mas assim, ele compartilha, né? Assim, a conjugação, né? Com o legues. Tudo bem? Então é quando ele diz assim, ó, caso você tá, é como se ele dissesse, me fala, me conta, né? Que já é o verbo lego, já dá essa ideia, né? De falar, de contar, né? Logos, né? Tem todo esse radical, né? Que tem a ver com palavra, com discurso, né? Mas aqui a IP também tem a ver com a narrativa, né? Igor, bom dia, tudo bem? Ah, não, você já tinha vindo. O Danilo, boa noite, bom dia, Magno, bom dia, João Nicélio, de novo. Sim, aí é que eu estava lendo essa frase aqui, né? Rode ara talete leges, eipe moi tiegeneto, seria uma coisa comum. E ele, né, implícito, disse: acaso dizes a verdade, as coisas verdadeiras? Me conta o que aconteceu. Aí, remenum murine panta exegeitai, rodetaumadze kai legei. Então, a Mirrina, né? A Mirrina, ela explica tudo, ela narra tudo, né? Exegeitai panta. Panta é tudo, né? Exegeitai narra, explica, né? Rodetalmadzei Kailegei. E ele, né? Esse Rode e ele, né? O Dicéópolis, né? Talmadzei, ele se admira, né? Se maravilha, Kailegei, e diz: Euge Andreios estin ropais caisquiros aleipemoi puestin. Então ele diz, Euge, muito bem, Andreios estin ropais caisquiros. O rapaz, o menino é corajoso, corajoso é o rapaz, e forte, e capaz. Né? Então, Andreios, que a gente estava falando, é aqui que anteriormente, né, aqui está como corajoso, né, valente. E o esquiros é forte, capaz. Aleipemoi, mas me conta, me diz, Puestin, onde está? Onde ele está? Puestin, Puestin, é uma pergunta, né? Aqui o ponto e vírgula é o sinal de interrogação, né? Puestin, Bulomenos gar timan ton licoctonon melo zetein auton. Pois aí aqui, bulômenos é desejando, querendo, né? Pois querendo honrar, timana, que está no infinitivo, do verbo timal. Querendo honrar o matador de lobos, Melo Zetein Auton.
estou prestes a procurá-lo, eu vou procurá-lo, né? Melo zetein auton. Zetein aqui também está no infinitivo. Melo é um verbo que significa uma coisa como estou prestes, mas também ele é usado para fazer um futuro próximo, né? Então eu vou fazer alguma coisa, eu vou procurar, né? Zetein auton, procurá-lo, procurar ele, procurar o menino, né? Cai aí na próxima frase, quem cai enoi ekei zetein ton paida. Aqui já é o narrador. E em mente tem procurar o rapaz, o menino, né? Aqui ele está mostrando que o bulômenos pode ter um sentido parecido como enoi ekei. Desejando, querendo, em mente tendo, né? Em mente tem, né? Aí aqui, zetem ton paida, procurar o garoto. Hedemurine, alamene o file, fecim, kai autis aquae. E a Mirrina, né? Ela diz, mas espera, ó querido, ó amado, kai autis aquae. E escuta de novo, escuta novamente. Autis é de novo, novamente. Aquae é o imperativo, escuta. Escuta de novo. Angelos gar hekei apotu asteos, legei de hoti hoiatenaioi, ta Dionísia poiuntai, angelos gar hekei, pois um mensageiro, né, veio, né, chegou da apotus asteos, chegou da cidade, legei de hoti hoiatenaioi, e diz que os atenienses, tá, Dionísia e Poiuntai, fazem as Dionísias, eles celebram as Dionísias, o festival de Dioniso. Ara eteles eme te caitus paidas prosten heorten agem. Ara eteles eme te caitus paidas prosten heorten agem. Acaso queres me levar, me conduzir junto com também, né, as crianças, os meninos para o festival? Acaso queres me conduzir e também as crianças para o festival? Heorten é a festa, é o festival, a festa, né? Heorten. Agen é o conduzir, levar, né? Pedagogo, né? Pedagogia, né? Ou demagogo, né? Rode aludinaton estin ogynai, ananke garestin ergadzestai. E ele, né? Mas não é possível, ó mulher, pois é necessário trabalhar. Ananke aqui é necessidade, pois é necessidade trabalhar. Ananke é uma palavra muito importante para a filosofia. Aquilo que é necessário para a lógica é muito importante. Não é verdade, Cíntia? Sim. Por quê? Ai, meu Deus. Essas perguntas que eu fico nervosa, eu não consigo responder. Porque eu não sou filósofo, não, mas eu sei que é importante. Explica para mim por que é. Cara, porque a lógica ela vai ser como, entre aspas, uma espécie de fórmula para você gerir uma espécie de conhecimento, um silogismo, que é, inclusive, a base
de Aristóteles, ele usa muitos silogismos, né, para explicar as coisas. Tem um que é muito conhecido, que é todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Né? Então, isso vai ser a base para que se formule ali um conhecimento, né? Uhum. E o Parmênides, o que é que o Parmênides falava de Ananke? Ixi, deixa eu pensar aqui, deixa eu rememorar aqui as coisas. Pois é, do Parmênides, eu acho que ele vai gerar o princípio da não contradição, né? Que, que a ideia é que o ser e o não ser, né? Mas eu não sei explicar muito bem. Se tiver mais alguém da filosofia para me salvar. Não, eu acho que é só a ideia do. Você tem você tem que ter essa Da lógica, imobilidade. é uma necessidade inflexível, né, que no meu dicionário aqui está falando. Sim, sim. Uma necessidade inflexível, exatamente. Que de outro modo não poderia acontecer ou não teria o mesmo sentido, né? Uhum. Sim, exatamente. Então, assim, essa ideia de que o ser é, o não ser não é, né? Não tem assim o meio termo, né? Uma Ou não existe o mais ou menos, né? Ou é ou não é. isso. É algo bem pontual, assim. Sim, sobre a justiça também tem a Temis. O, o Parmênides fala da Temis aqui no fragmento, primeiro fragmento aqui sobre a nascividade da natureza. Ele fala e a deusa me acolheu graciosa e profusamente, tomou a mão direita na sua e desta maneira, trazendo o epos à fala, me disse: ó jovem, tu companheiro de mortais, condutoras de cavalo, de carro, que te trazem com os cavalos, alcançando nossa morada, viva, porque de nenhuma maneira uma moira ruim te enviou a trilhares este caminho, pois em verdade ele está fora do caminho que vem dos homens, mas temes e dique. Aí ele diz: é necessário que tu experimentes tudo, tanto o ânimo intrépido da verdade bem redonda como as aparências dos mortais, nas quais não há uma confiança resvelante. Porém, é necessário também isto de uma maneira totalizante conhecer, como o aparecente necessitava ser tudo consumado através de tudo de maneira aparecente. Aí aqui ele vai usar o Creo. Creo. Acho que ele nem usa assim, aqui nesse trecho, ele nem usa o, é, o Ananke, ele usa o Creo. Mas em algum momento ele deve usar o Ananke. Eu estava procurando aqui um trecho que ele usasse, né, o Ananke.
Mas eu não me preparei para poder falar do Parmênides aqui logo no começo, não. É só por acaso. Eu tenho que tirar um tempo para ler esse livrinho todinho, é um livrinho de uns trechos do Anaximandro, do Parmênides e do Heráclito, que é muito, eu achei assim muito barato. O nome da editora é Vozes de Bolso, Os Pensadores Originários. Depois, se vocês quiserem procurar, procurem, que ele é bilíngue. É um achado, é uma coisinha bem bonitinha. Mas o Ananke é um negócio importante. Eu também estava dando uma olhadinha nesse outro aqui, nesse Léxico da Filosofia Grega e Romana. Esse aqui é da editora Loyola. Giovanni Reali, do italiano. Acho que ele traduziu Aristóteles. Esse aqui eu acho que foi mais caro, não é baratinho não. O, olha, tem uma ilustração aqui muito bonita dentro. Tem a escola de. Pois é. Aí ele falou aqui um pouquinho da. Eu vi aqui a Nanker aqui, mas acho que ele pegou assim. Ele resume várias escolas filosóficas, o que cada escola filosófica fala. E aqui ele traduz Andréa como fortaleza, né? Ele manda você procurar Andréa como fortaleza. Não é nem coragem, pô, fortaleza. É, finito, finalismo, física, frio, fundamento, fortaleza. Ele traduz Andréa como fortaleza. É uma das virtudes cardeais. Deve-se notar que alguns estudiosos traduzem Andréa como coragem, outros como valor. Mas o primeiro termo sugere mais a ideia de um dom natural do que de uma virtude, ao passo que o segundo é muito genérico e fortemente equívoco. Fortaleza traduz melhor que os outros dois termos o conteúdo conceitual original grego. O primeiro pensador que fornece uma conotação exata e ampla da fortaleza é Platão, que no Laques e, sobretudo, na República, sustenta que a fortaleza é a capacidade de manter firme em qualquer situação a convicção reta sobre o que se deve e não se deve temer, sem deixar-se transviar em nenhum caso pelas pessoas que sustentam opiniões falazes ou pelos acontecimentos externos. Lá na República, livro 4, parágrafo, né, 429, né, e seguintes. Platão identifica na fortaleza a virtude típica da alma irascível e, portanto, da classe dos guerreiros na constituição do estado ideal. Livro 2, 248. Aristóteles insere a fortaleza entre as virtudes éticas e a considera como a via média entre a temeridade e a vileza. Aí aqui ele botou 405. Eu não sei do que ele. Não sei se ele. O que é esse 4, não sei se é de ética nicômaco, né? Aí os estoicos definem a fortaleza como ciência daquilo que é temível, do que não o é e do que não pertence a nenhuma das duas categorias. Aí ele botou aqui 6, eu não sei qual livro que ele está citando aqui como os estoicos. Em Plotino, para qual as virtudes cardeais assumem uma significação diferente, conforme os níveis hipostásticos nos quais se colocam, a fortaleza assume dois significados. Na hipóstase da alma, a fortaleza mantém as características que já possuía na ética platônica. 2. Na hipóstase do espírito, torna-se virtude, paradigma e exprime o íntimo aderir da alma ao espírito. Em Porfírio, que retoma o esquema plotiniano, a virtude da fortaleza recebe quatro significações diversas, segundo o nível no qual se encontra, como mostramos em
em 8, 151 seguintes. Não sei o que ele está querendo dizer com 8. Deve ser no Plotino, né? Provavelmente ele traduziu Plotino também. Tudo bem? Falei muito? Professor, qual é o nome desse livro, hein? Que eu vou procurar depois. Eu achei interessante. Léxico da Filosofia Grega e Romana de Giovanni Reale. Ele é, eu sei Eu que ele tô é um, lendo. eu sei que ele é um tradutor de Aristóteles. Acho que ele traduziu para mim a Eu tô lendo. metafísica, mas o. Eu tô lendo a metafísica dele. Pois É uma é. tradução muito boa. Aqui vai ficar, para mim, vai ficar, tá parecendo invertido, mas eu não sei. Eu acho que vocês veem no livro aí, eu já Uhum, Giovanni Reale, né? Léxico da filosofia grega e romana. Eu, sim. eu tenho um outro léxico que é parecido com esse, mas eu não achei assim imediatamente quando eu estava assim olhando assim as coisas aqui. Eu achei esse primeiro. O, mas esse aí eu acho que eu comprei a mais há pouco tempo. Não lembro quanto foi. É porque eu comprei na livraria, não comprei assim. Não tem. E não foi assim no sebo nem nada. Não tem nada. Não tem assim. Aquela. Não foi na Arte e Ciência. Eu devo ter comprado na própria livraria da editora Loyola, sei lá, da editora Loyola não, da editora. Qual é o nome da editora que é parceira da Loyola? É a. Não sei se é Paulus. Não é Paulus, é outra. Deu um branco agora, mas eu comprei aqui em Fortaleza mesmo. Mas continuando aqui, então vocês entenderam aqui. Então o Diceópolis disse: mas não é possível. Não possível é, ó mulher, anankegarestin ergadzestai, pois é necessária, é necessidade trabalhar. Aí percebam aqui o Gunai. O Gunai ele chama atenção porque ele é um vocativo, né, feminino, mas ele é da terceira declinação, não é da segunda declinação, né? Então, mulher, né, é o substantivo da terceira, não é da primeira. Então, ele vai ter aqui um vocativo singular um pouco diferente, né, de Guiné, porque o nominativo é Guiné, né? E o nominativo singular é Guiné e o vocativo singular é Guinai, Guinai. Aí fica um pouco diferente. Aí aqui continuando aqui. Ah, internet. Voltou, voltou? Bom, gente, voltou. Eu acho que voltou. Vocês estão me ouvindo? Não. Agora tá indo e voltando. Bom, vocês estão me ouvindo agora, né? Vou ver se eu consigo terminar a leitura desse texto aqui. Aí, rogar, rogar, limos, toian, argoi, andri, repetai.
hosperlegei hopoietes, exergon, andres polymeloi ta apneoi te gignontai. Pois a fome, ela segue o homem preguiçoso, ao homem ocioso, como diz o poeta. Assim como diz o poeta, né? Dos trabalhos, né? A partir dos trabalhos, né? Os homens, né? Se tornam ricos em rebanhos e recursos, ricos em rebanhos e opulentos, né? E isso aqui está no. Ele está citando o Exíodo, os trabalhos e os dias, lá, ali por volta do 308. Antes, ele cita na verdade, ele cita antes e depois, porque do 308, né? Porque esse Rolimos Toiargoi, Andri Repetai, ele está parafraseando o Exíodo no. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu botei lá no sala de aula do Google. Ele está parafraseando. Deixa eu ver aqui qual é que é. Onde é que está aqui? Limos. Aqui no 308 é esse aqui. Exergon dandres polimeloi tafteoite, né? A tafteoite, né? Mas aqui tá aqui, ó, né? No 302, limosgar toi papampan aergoi sinforos andri. Vocês estão vendo? Limos, lá aqui na terceira linha, limos gartoi pampan aergoi sinforos andri. Sinforos andri. Aí é diferente, né? Ele tá ali, é uma paráfrase. Aí o que está dito aqui é tipo assim: a fome pois a fome é totalmente, né? A fome totalmente companheira, né? Veja, a fome totalmente companheira do, do homem preguiçoso. E aqui a ergoi não contraiu, está descontraído, porque aqui, como é um dialeto épico, né? O que é contraído no dialeto lá ático, normalmente não é contraído. Então aqui temos, em vez de ser argoi, é aergoi. Então a gente consegue ver aqui a origem da palavra, né? Preguiçoso, que vocês viram logo no começo, né? Do Atenásia. E aqui tem também um pan, que é como se fosse, assim, como se fosse tudo. Como se fosse totalmente, né? Tudo. Pam, que é interessante. Aí o Sinforos é o companheiro, né? Andri, né? Do homem, né? Aí Aregoi, do homem preguiçoso. Então a limos, a fome, né? É totalmente, né? Um companheiro, né? Do homem preguiçoso. Aí lá ele disse que a fome segue o homem preguiçoso. E é que depois daquele trecho dizia Kai ergazomenoi poli filteroi atanatoisin, que significa, né, que os imortais são amantes, amam muito, né, são muito amantes dos trabalhadores.
E aí eu botei esse trecho aqui para vocês lerem, né? A, vocês têm que dar uma olhada, aprenderem a usar esse site aqui, né? O Perseus. Aprendam a usar, assim, ele é interessante. Então, aqui não é o primeiro verso, né? Esse aqui já é do 109 até o 119. Se eu quiser ir para o primeiro verso, eu tenho que apertar aqui, ó, lines 110, né? Lines 110, né? Aí, se eu quiser ver o texto em inglês, aqui eu tenho que ir para cá, ó. Tem assim, ó, English 1914, significa que aqui tem uma tradução para o inglês desse texto de 1914, que não tem mais direito autoral, né, e foi digitalizada, né? Aí se eu aperto aqui em load, ele vai aparecer a tradução aqui, né? É uma tradução em prosa, não é o inverso, mas ele coloca de vez em quando o número, né, para você saber mais ou menos onde está, né? Então tem aqui essa tradução, então você pode ler, né? Pegar isso aqui, jogar no Google Tradutor, né? Fazer, né, uma leitura, né, do texto que está aqui correspondente, né? E se você quiser trocar e botar assim, se você apertar focus, ele vai mudar. Ele vai ficar aqui com o inglês aqui, né? E você pode apertar load aqui e ficar com o grego desse lado. Aí eu aperto aqui focus. Aí aqui, por exemplo, se eu for lá para aquele verso, né? Se eu for aqui para Polimeloi, né? Polimeloi, e eu clico em Polimeloi, aí ele vai abrir uma outra janela do lado. Aí deixa eu mudar aqui para vocês verem a outra janela. Vocês estão vendo a outra janela? Fala comigo aí, gente. Aí nessa outra janela tem assim, né? Polímelos. Ali é a forma do dicionário, né? Polímelos. Agora, aí significa with many sheep, com muitas ovelhas, né? Aí tem ali polímelo, tem uma faixa, tem várias possibilidades de análise morfossintática, mas ele tem uma faixa vermelha porque quando você tem uma possibilidade de você votar em qual é a que é a correta para essa passagem. E a que está marcada de vermelho é essa aqui, ó. Adjetivo, plural, masculino, nominativo. Foi 40,1% de pessoas votaram, né, para essa análise aqui. Mas essa mesma forma ela pode ser feminina, nominativo, plural feminino, vocativo, plural masculino, vocativo, né? Mas aqui ele colocou que a análise, né, mais provável é essa aqui: adjetivo, plural, masculino, nominativo. Vocês estão entendendo as siglas? ADJ é adjetivo, PL é plural, mask é masculino, nome é nominativo. Tudo bem? Aí você tem ali aquelas assim, show lexicon entry in LSJ, middle, Lidl, Slater, Altenrieft. Aí isso são léxicos, são dicionários. LSJ é o maior dicionário, o maior léxico. Middle, Lidl é uma versão menorzinha do LSJ. A Slater é outro e Alterief é outro. Então quando você clica nesses links, você abre o verbete dessa palavra nesses dicionários. Então se eu vou clicar aqui no LSJ, ele vai dar ele abre aqui o verbete. Então polimelos, né? Então aqui, ó, with many sheep or goats, rich in flocks, né, of persons, né? Aí diz mais o que ele diz assim, né? Diz assim também, rico em
terras frutíferas, não, como é o nome? Árvores frutíferas, uma coisa assim, né? Aí, se você quiser, você pode. Isso aqui aparece também no. Aí ele dá aqui o link para o Exíodo, né? Essa palavra aparece no Exíodo, aparece também na Ilíada, ó. Ilíada, se você conhece as siglas, né? IL é de Ilíada, né? Canto do segundo, né? Verso 702. E também no canto 14, 490. Não aparece na Odisseia. Aparece na Ilíada, no 605, né? Falando de um lugar, né? Não de uma pessoa. Acho que aqui é Píndaro. E aí, deixa eu ver aqui. Na Odisseia, né? Também aparece no canto 1, verso 12. Então aparece várias. É Odisseia? Não, não é Odisseia, não. Não pode ser Odisseia, porque diz que nunca na Odisseia. É um outro. Com O. Outro autor com O. Deixa eu ver qual é. Não, ele não sabe quem é. Mas é porque o link aqui, esse link aqui não leva para lugar nenhum, mas esse aqui leva. Seria legal vocês. Nem todos aqui funcionam direitinho, mas alguns funcionam. Aí, fora isso, você também pode tentar assim traduzir a página, né? E aí você vê aqui o verbete melhor, né? Tipo, muita maçã, muita maçã, né? Multimaçã. Não é, tinha que ser multifrutífero, né? Sei lá, multi, com muitas ovelhas ou cabras, ricos e rebanhos de pessoas. Nunca na Odisseia, né? De lugares, né? Se correto, significa rico em frutos de árvores. Então, aqui umas dicas para vocês como usarem. Aí, fora isso, se você quer procurar uma outra palavra, você pode seguir essa tabela aqui e colocar aqui a palavra aqui. E aí, isso aqui se chama Beta Code. Aí você pode digitar aqui em Beta Code, usando essa tabela aqui, e pesquisar né, vai aparecer, né, as entradas para nesses dicionários para essa palavra. Para a palavra que você vai pesquisar. Tudo bem? Aí eu mandei lá no sala de aula, né, esse link e um outro link para uma tradução em português do Trabalhos e os Dias. Para se vocês quiserem ler, né, dar uma lida. Tudo bem? Aí aqui, continuando aqui. Então foi isso que o Dicéopolis disse, né? Pois a fome segue o homem preguiçoso, né? Como o poeta diz, dos trabalhos os homens se tornam ricos em rebanhos, em recursos, né? Opulentos. Aí, redemurine apocrinamene, alomos fecin, remas e keise ageofileaner. Aí a Mirrina respondendo, né? A Pocrinamene respondendo, né? Mas mesmo assim, ela diz: nos leva para lá, ó querido marido, amado marido, Fileaner. Aí, Spanios gar por eu ometha prostoaste, caipantes de ercontai. Aí, pois raramente, Spanios é raramente, com pouca frequência. Por euometha prostoaste, por euometha é nós viajamos, aqui está na voz média. Esse metha, né, é o nós, né? Por euometha, nós viajamos, Spanios, raramente, prostoaste, para a cidade. Caipantes de ercontai, e todos, de fato, né, ercontai, estão indo, né? Vão. Todos estão indo para a cidade. Rode. Aladynaton. Argos garestin rodulos. Rotangara pó pauetai ergadzomenos. E ele, né, diz, né? Mas impossível.
pois o escravo é preguiçoso. Preguiçoso, pois, é o escravo. Rotan, esse rotan é um quando, né? Quando, pois, apó, quando eu estou longe, né? Pauetai ergadzomenos, ele para de trabalhar. Pauetai ergadzomenos. Redemelita. Ala me calepos isti, ó pater, ala peito remin. A Melissa, né, ela vai dizer, mas não seja difícil, ó pai, mas nos obedece. Peito remim. Peito aqui tá na voz média, né? Obedeça-nos, remim, né? A nós. Aruketeles kaisu ten georten teastai, kaiton theon timan. Acaso não queres você também, tu também, honrar, melhor, assistir o festival, a festa, ten georten astai, kaiton theon timan, e o Deus, honrar e honrar ao Deus? Rogar Dionisos, soides remin tasampelos, pois Dioniso nos salva as vinhas, ou ele guarda para nós as vinhas. Kaiton Philippon, arubulei, timanton paida, diotiton licon apectonem. E o Filipe, acaso não queres, não desejas honrar o menino, o rapaz, porque matou o lobo? Dioti. Dioti é um porquê, né? Dioti ton licon apectonen. Porque, né? O lobo apectonen matou, né? O lobo. Aqui na terceira pessoa do singular, o apectonen fica mais formalzinho. Mas ele é um passado. Esse apectonen aqui, ó, é um passado também. Apectonen é um passado. Matou, né, o lobo. Buletaigar tus teagonas teastai, caitus corus caitadramata, pois ele deseja, que ele tá, a Melissa está falando do Felipe, pois ele deseja, né, teasta, e assistir, né, as competições, né, os concursos, agonas e a corus, as danças, os coros, caetadramata e os dramas e as peças de teatro, né? Age un remas pantas prostoaste, nos leva então nós, né, todos para a cidade. Age un remas pantas prostoaste, nos conduz todos para a cidade. O de Caiópolis esto un epeiruto buleste. Então, o Diceópolis, né, que seja então, quando, com a, assim, aqui não é como, aqui é assim, né, assim, né, como vocês querem, como vós quereis, né, epeiruto buleste. Seja esse esto aqui é uma coisa que é um imperativo de terceira pessoa. Vocês só vão ver lá e nem vão ver, aparece quase nunca. Você nem, mas é um imperativo de terceira pessoa, que seja, que seja. Então, como vocês querem, né? Assim como vocês querem, buleste, como vocês desejam. Alalego rimin roti rolimos repestai remin mele alucaitios egoge. Mas eu digo para vós que a fome seguir-nos vai, está prestes a nos seguir, mas não culpado sou eu, né? Eu mesmo, né? Mas eu não serei o culpado, eu não sou o culpado. Mas eu digo para vocês que a fome vai nos seguir e eu não serei o culpado.
Ele é. Deixa eu botar aqui. É mais assim um que seja. Que seja. Estócia, que seja. Tudo bem, gente? Eu li essas últimas partes aqui do texto bem rápido. Vocês tiveram alguma dúvida, alguma palavra, alguma coisa? Não? Tudo bem? Dúvida não. Pode falar, David. Não, não, tem dúvida não. Tudo Tranquilo. tranquilo? Pronto. Aí aqui, o... ele vai na gramática falar sobre. Primeiro, ele fala algumas palavras aqui que vocês têm que analisar, tipo político. Político vem de polis, né? É relacionado à cidade, né? Ao cidadão, né? Metrópolis, ele tá relacionado à polis, à cidade, mas o metro não é de metron. Metron significa medida, mas metrópolis seria a cidade mãe, é relacionada a Meter, que é a mãe, então é a cidade mãe. Necrópolis vem de polis e de necros. Necros é o cadáver. Então, necrópolis normalmente tem a ver com um cemitério ou com uma, como é que se diz, uma, uma região onde fizeram tumbas, né, como pirâmides. Já ouviram falar? E cosmopolitano significa aquele que é o cidadão do mundo, né? A ideia de que o mundo todo é a minha cidade. Cosmos é o mundo, né? Polis é a cidade, né? Então eu sou um cidadão do mundo, né? Aí aqui a palavra gramática ficou fora de lugar. Era para ser um título. A gramática aqui vai falar sobre o particípio presente ou progressivo na voz média. Os particípios, eles têm alguns usos diferentes. Eles podem ser usados para descrever circunstâncias que acompanham a ação principal. Por exemplo, Rodulus toi despotei repômenos toarotron fere. O escravo, seguindo o seu mestre, carrega o arado. Ou enquanto ele está seguindo o seu mestre, carrega o arado. Então, a circunstância, né? Aí ton papon horosin entoikepoi ergadzomenon. Eles veem o avô enquanto ele está trabalhando no jardim, ou trabalhando no jardim. Esse uso é chamado circunstancial. O particípio está na posição predicativa. Ele está concordando com o substantivo que modifica em gênero, número e caso, e ele pode ser melhor traduzido como parte de uma oração subordinada, enquanto ele está trabalhando, por exemplo. Predicativa significa que não é acompanhado, ele não é, aqui não aparece um tom, tá entendendo? Para ele ficar na posição atributiva, tinha que aparecer um tom aqui, tá vendo esse tom aqui? Esse tom teria que aparecer aqui, entenderam? Ou então aqui, esse tom aqui. Vocês estão vendo esse tom? Do jeito que está aqui, está na posição predicativa, porque ele não tem um tom ligado a esse ergadzômeno. Teria que ter ou um tom bem aqui, tom ergadzômenon, tá entendendo? Ou
um tom bem aqui. Eu acabei colando no meio da palavra. Ton entoikepoi ergadzomeno. Mas como não tem o tom acompanhando, então não está na posição atributiva, está na posição predicativa. Então é circunstancial. Mas se ele tiver na posição atributiva, então ele vai ser, né, chamado ele vai modificar o substantivo, né, ou pronome, ou outro adjetivo, concordando em gênero, número e caso. Quando são usados, eles são chamados de atributivos. Por exemplo, Roi auturgoi, roi entoi argoi, ergadzomenoi, malacamnos. Os agricultores, aqueles no campo que estão trabalhando, estão muito cansados. Então aqui é como se tivesse aqui é como se fosse uma restritiva, né? Não é todos os agricultores que estão cansados, é só aqueles que estão trabalhando no campo. Entende? Tem um subgrupo. O subgrupo dos trabalhadores, dos agricultores que estão trabalhando no campo, são eles que estão muito cansados, não é todos os agricultores. Aí é que ele pede para comparar o seguinte exemplo que tem o seu participo na posição predicativa circunstancial. Royal turgoi, entoi agroi, ergadzon menoi malacamnos. Os agricultores, já que, porque estão trabalhando no campo, estão muito cansados. Aí aqui dá uma ideia circunstancial, uma ideia mais adverbial do que adjetiva. É uma ideia assim causal. Eu acho isso muito chato de explicar porque envolve as subordinadas. Você tem que saber a diferença do. Na questão da tradução, você tem que saber a diferença de uma oração subordinada adjetiva para uma oração subordinada adverbial causal. Vocês estão entendendo? Se vocês precisarem revisar o ponto gramatical, anotem aí que talvez vocês precisem revisar o que é uma oração subordinada adjetiva e o que é uma oração subordinada adverbial, né? Para poder não assim entender isso aqui direitinho. A adjetiva vai estar na posição atributiva e a adverbial, quando você traduz para a adverbial, vai estar na posição predicativa. Tudo bem? E aqui ele vai chamar. Oi? Não, tá, deu pra pegar. Sim. Pronto, continuando. Aí particípios podem ser usados para completar o significado de um verbo também. Então, por exemplo, aqui ele vai dar aquele exemplo lá que eu dei. Rodulos upauetai ergadzomenos. O escravo não para trabalhando. Não para de trabalhar. Então aqui eu botei aqui trabalhando, mas isso aqui tem um duplo sentido muito ruim. É melhor você traduzir assim, não para de trabalhar. O escravo não para de trabalhar. Então, ergadzomenos acaba dando essa ideia de trabalhar, né? O pau etai ergadzomenos. Aí aqui, então vai ter alguns verbos que vão pedir um particípio como se fosse assim um predicativo. Um predicativo. Vocês sabem o que é um predicado verbo nominal?
Isso também é chato. Eu estou cobrando gramática portuguesa de vocês. Vocês sabem o que é um predicado verbo nominal? É um predicado que tem dois núcleos. Um que é um verbo e um outro que seria mais como se fosse um adjetivo, né? Aqui é como se fosse um predicado verbo nominal. Então, o escravo não para de trabalhar. Existem outros verbos, além do pauetai, que pedem, né, um particípio para complementar. Quando diz aqui complementar, é como se tivesse assim um predicativo. E no sentido de predicativo do sujeito. Perceba que ele está aqui no nominativo masculino singular. Ele está concordando com o rodulos. Aí aqui o Atenazi chama isso de suplementar, complementar, adicional. Já que o participo ele completa o significado do verbo. Aí é que ele fala que os participos presentes não se referem ao tempo presente como tal, mas eles descrevem uma ação como um processo em andamento ou em progressivo. Então, esses participos aqui que a gente está vendo agora, eles são progressivos. Você poderia trocar a palavra presente pela palavra progressivo. Aí também tem uma questão de que alguns verbos que apareceram no texto são depoentes, que não tem não vão ter a forma ativa. E outros, eles têm a forma ativa e a forma média. Mas aqui ele mostrou primeiro, né, os particípios na voz média. Neste capítulo, né, nesta parte alfa, vocês viram particípios na voz média, que tem esse sufixo men, né, mais as desinências iguais a kalos, kalé, kalon, com adjetivo, né, de primeira classe, um adjetivo triforme, um adjetivo que segue a primeira, a segunda, a primeira e a segunda declinação, com terminações para o masculino, feminino e neutro. Aí aqui ele dá um exemplo com o verbo lio, né, que é soltar, né? Então isso aqui significa soltando, né? Ou que solta, né? O que solta, a que solta, a coisa que solta, né? Então, nominativo singular, liomenos, liomene, liomenon. Genitivo singular, liomenon, liomenes, liomeno. Dativo singular, liomenoi, liomenei, liomenoi. Acusativo singular, liomenon, liomenen, liomenon. Vocativo singular, liomene, liomene, liomenon. Aí, nominativo plural, liomenoi, liomenai, liomena. Genitivo plural, liomenon, liomenon, liomeno. Dativo plural, liomenos, liomenas, liomenos. Acusativo plural, liomenos, liomena, liomenas, liomena. Vocativo plural, liomenoi, liomenai, liomena. Aí, aqui o contrato em Y. O contrato em Y muda só um pouquinho aqui, né? Esse Y vai contrair com o ômicron para U. Então, filúmenos, filumene, filúmenon. E aí vai por diante, né? Aí aqui, o contratos em alfa. O alfa e o ômicron vai contrair para ômega. E vai timômenos, timomene, timomeno. E vai ter todas as terminações iguais. Todo mundo entendeu? É que vocês têm que dar uma olhada isso aqui depois para poder ficar mais claro para vocês.
Aí aqui ele pede para você, ele pediria para você fazer, né? Ter cuidado com acento. é, Aí tem umas tabelas aqui que ele diz assim para você preencher, né? Se você fosse fazer as tabelas, né? É mais legal fazer aqui a leitura dessas frases aqui. David, pode ler a frase 1? Posso. Agnaikes kauntai ergatomena. Isso significa o quê? As mulheres. Aí essa parte eu esqueci. Pauontai ergadzomenai. O que vocês acham que é? Pauontai ou ergadzomenai, que você não lembra? Os dois. Pauontai é param. Ah, tá. O trabalho. De trabalhar. Isso. As mulheres, então. As mulheres. Para de trabalhar. Isso, as mulheres param de trabalhar. Cíntia, pode ler a 2? Posso. Rofílopos, tom, pátera, orá, eiston, oikian, meu Deus, estou tentando imaginar a pronúncia dessa última palavra. Porque por algum motivo o Márcio colocou aqui 2 palavras. Eu acho que é porque mudava a palavra na edição. Mas da segunda para a terceira. Mas aqui na minha edição, na terceira, essa última aí, aficnomenon. Aficnômeno. Aficnúmenon. Isso. Então Rofílopos, tom, pátera, orá, eiston, oikian, aficnômeno. Isso. Então tinha uma mudança, sabe? Essa palavra aqui é exercômenon. Exercômenon é assim, entrando, né? Entrando. E esse aficnúmenon é chegando. Chegando. Então, isso aqui era acho que na primeira e na segunda edição do Atenazi aparecia essa palavra aqui. E na terceira edição aparecia essa palavra. Uhum. Mas eu vou tirar isso aqui. Como é a pronúncia dela, professor? Era. A que eu apaguei era Eisercomenon. Eisercômeno. Isso. Que era entrando, né? Entrando. Aqui a ficnúmenon é chegando. Vai, traduz aí o resto. Começa com o sujeito, né? O Felipe, né? Rofílipos. Pátera. Pô, eu não lembro as palavras orais. Então, Roraia V. ele vê alguém se aproximando? Não, chegando. Chegando. Ele vê alguém chegando, né? Aonde? Na casa? Isso. Quem é que ele vê? Ah. Eu não sei quem ele vê. Tom Patera. Ele vê Tom Patera. Quem é Tom Patera? Tom Patera. O pai? Isso. Sim. Então o Filipe vê o pai chegando na casa. Isso, é isso mesmo. Pronto. Certo. Aí agora aqui, o 3. Deixa eu ver quem pode ler o 3. Quem tá podendo aí falar, gente?
Danilo, tá podendo falar? Tô sim, professor. Lê o 3, por favor. Certo. Bolemenoi té é o... Não, é orté, né? É orté teastai pros toautor se esperou do mei. Se esperou do mei. Speudomen. Spedo. É Isso. porque quando eu vou falar o sigma, eu tô botando tipo um i, né? Não sei. Foi assim, você também. Parecia que você estava querendo ler o delta como se fosse outra coisa também. Mas assim, tem um delta ali, né? O delta ele é uma cobrinha assim que vai, sobe lá em cima. Ah, mas é porque eu acho que eu só vou medir mesmo o sigma. Tipo, eu falei cispedomen, negócio assim. É tipo Uhum, como se eu estivesse botando o i depois do sigma. uhum. Eu pelo menos reconheci isso, né? Mas eu Sim, vou sim. prestar mais atenção no que o senhor falou Então, também. repete comigo. Bulomenoi, Bulômeno, bulomenoi, bulômenoi, ten, tem. heorten, Peraí, como é? heorten, Tem, teastai, teastai, prostoastu, prostoasto, speudomen. spedum. Bulomenos ten heorten teastai, prostoasti, speudomen. É pra repetir? Era. Tentar. Bo, bolem, bolem, bolemenoi te Hel, não me lembro agora a pronúncia. Heorten, heorten, Helte, teastai, tiastai, prostoasti, prostoastos, spenome, speudomen. spedome. Isso. Aqui, alguma palavra você reconhece? Eu tô tentando lembrar o que é spedome. Speudomen é nós corremos, nós nos apressamos. Professor, aí eu pensei que era outra coisa, não é o que eu Tudo tava bem. pensando, não. Sacar. Lembra de speed? Se você lembrar da palavra speed, talvez você consiga fazer analogia. Mas aqui, bulômenos, melhor, bulomenoi é querendo, e está no plural, não está no singular, né? Eles querendo, né? Assistir a festa, o festival, nós nos aproximamos, melhor, é nós, né? Nós querendo nos indo assistir o festival, a festa, né? Nós nos apressamos para a cidade. Na verdade, era um nós, né? Nós querendo assistir o festival, nos apressamos para a cidade. Aí é que eu não lembro se tinha que. Sim, tinha que dizer gênero, caso e número, né? Aqui o ergazomenai estava no nominativo feminino plural. Aqui em aficnúmenon estava no acusativo masculino singular, porque concordava com patera. Então, patera. Aqui, bulômenoi estava
no nominativo masculino plural. Estava concordando assim com o sujeito implícito de Speldomen, né? Aí aqui é 4. Acho que ainda dá tempo da gente ler aqui. Essa aqui já foi, já. Antonelli, pode ler a 4? Não. Aí, Jonicélio, pode ler a 4? Posso sim, professor. Tá me ouvindo bem? Sim, muito bem. Archorate tus paidas, tas calais, partenos, repomenos. Isso. E aí, consegue traduzir? Horate é Vedes, né? Os Isso. meninos. Agora, essa primeira palavrinha não estou lembrando. Isso aqui é só um marcador de pergunta. A gente traduz assim como acaso, mas não precisa traduzir. Tais calais, partenos as belas moças, né? Ou virgens, né? Isso. Já essa outra palavra também não estou. Repomenos. Repomenos É uma pergunta, né? é uma pergunta, mas assim, Uma o problema interrogação. é porque assim, é assim, você tem você está perguntando assim para para um voz, né? Acaso vedes aí, Sim. acaso vedes aí tus paidas? Quem é tus paidas? Os meninos, né? Isso. Os meninos, aí tais calais partenos seria tá no dativo, né? São o quê? Tais, as belas moças, né? Isso, as belas moças, repomenos. Repomenos está no acusativo plural masculino. Então está concordando com tais calais partenos ou com tus paidas. Eu não lembro essa palavra, não. Mas Ela então significa será, seguir. será que vede, né, os meninos, as belas moças, Aqui, seguindo, você falou? isso, seguindo. Fica assim, acaso vedes os meninos seguindo as belas moças? Sim. É uma pergunta de sim ou não. Aí aqui você tem que só perceber que o repomenos, ele é um verbo seguir, né? E que ele está que está dando a ideia de seguindo, né? E ele está no nominativo, no acusativo masculino plural. Ele está concordando com tus paidas e não com tais calais partenos. Tudo bem? Tudo bem. Para você saber quem Entendi. é que está seguindo quem. Não é Uhum. não é as moças que estão seguindo os moços, são os moços que estão seguindo as moças. Aí aqui a 5. Quem pode ler a 5? Narciso, pode ler a 5? Não. Sim. Raul, pode ler a 5? Tudo bem.
Então, aqui, deixa eu ver, a gente tem uns 5 minutos apenas, né? Deixa eu ler aqui as 5. Roi partenoi mala fobumenai, rostakista oika de trecosim. As virgens, as moças, né? Elas sentindo muito medo, elas correm o mais rápido possível para casa. E aí você tem fobumenai. Fobumenai aqui é um particípio, né? Que está no nominativo feminino plural. Está concordando com hypartenoi, as moças, né? As virgens. A 6 aqui. Aracues ton ginaikon enteoikiai ailelai dialegomenon. Acaso escutas as mulheres, né, dentro da casa conversando umas com as outras? Aí dialegomenon está no genitivo feminino plural. Eu sei que está no feminino porque ela está concordando com o ginaikon. O ginaikon eu sei que é feminino, que são as mulheres, né? Mas as terminações, só pelas terminações, não daria para você saber que era feminino. Eu sei pelo radical, né? Que ginaikon é mulher, né? Por isso eu sei que dialegomenon, né? Conversando, né? É feminino. Roi paides, toi patri, repuntai prostoasti por euomenoi. Os rapazes, né, seguem, né, o pai para que é viajando para a cidade, né? Seguem o pai viajando para a cidade. Aí por euomenoi, aqui tá no masculino, no dativo masculino singular, tá concordando com patri, toi patri, porque eles seguem ao pai, né? O pai que está viajando, né, para a cidade, prostoaste. Aí 8. Requion ton licon fobumene apofeugei. O cão, né? Melhor, o cão não. A cadela, temendo o lobo, foge, escapa. Então aqui, fobumene está no nominativo feminino singular. Está concordando com requion, que é a cadela, né? Tá no a gente dá para ver que está no feminino, né? Fobumene, esse eta no final, né? Mostra que é feminino, né? E ali requion, eu sei que é a cadela e não o cão, porque tem o artigo ré e não o artigo ro. Aí aqui é a 9. Requion epiton licon hormomene agrios hilactei. A cadela, né? Contra o lobo, para cima do lobo, né? Partindo, né? Para cima do lobo, né? Ferozmente late. Agrios hilactei. Ferozmente late. Hilactei é late. Está latindo ferozmente, né? Então aqui, hormomene, que é partindo, né? Partindo, lançando-se, né? Tá no feminino, né? Tá no está também no nominativo feminino singular, concordando com requion, a cadela, né? Aqui 10. Roauturgos taprobata heurisquei entois oresi planômena. Então, o agricultor, né, o fazendeiro, né, ele encontra as ovelhas nos montes vagando. E planômena está no acusativo neutro plural. Está concordando com tapróbata, as ovelhas, tapróbata. Aí a gente vai encerrando essa aula por hoje. Na próxima aula a gente tenta fazer mais alguns exercícios e terminar o capítulo 8. Tudo bem? O
assim, se a gente conseguir colocar a questão da prova, a prova provavelmente vai cair, a grande matéria da prova vai ser os particípios. Então vocês têm que estudar particípios, né, para poder conseguir fazer a segunda prova. Tudo bem? Bom, né? Aí que eu vou encerrar aqui a aula. Agradeço por estarem aqui.